A Secretaria de Comunicação do Governo Federal respondeu a mais uma narrativa da Rede Globo, afirmando que a emissora escolhe temas de acordo com uma campanha permanente contra o governo Jair Bolsonaro. Segundo a SECOM, os veículos das organizações Globo usam manchetes para criar narrativas falsas, bem distantes da boa prática jornalista, e atacar diariamente o governo e seus ministros com o objetivo de tentar desgastar sua imagem. Ouça o texto divulgado pela SECOM. Em relação à matéria PF investiga financiamento do governo a sites antidemocráticos, publicada no jornal O Globo, a Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações esclarece. A política de comunicação da SECOM na distribuição de verbas publicitárias é estritamente técnica e segue os critérios constitucionais de impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como já foi reiterado por diversas vezes pela SECOM, inclusive ao jornal O Globo, a distribuição da publicidade digital oficial do governo federal é de responsabilidade do Google Ads, que utiliza inteligência artificial e distribui as peças de forma automatizada. O interesse e o destaque dado à informação da investigação pelo Globo é consequência de sua permanente campanha contra a política de comunicação social do governo. Os veículos das organizações Globo usam manchetes, como essa da edição de hoje de O Globo, para criar narrativas falsas, bem distantes da boa prática jornalística, e atacar diariamente o governo e seus ministros com o objetivo de tentar desgastar sua imagem. A SECOM respeita a liberdade de imprensa, assim como a liberdade de expressão de todo cidadão brasileiro e dos veículos de comunicação, mas condena esse tipo de campanha que não ajuda ao país nem a democracia. A SECOM continuará com seu trabalho técnico, cumprindo com sua obrigação de informar a população das ações do governo federal, sempre respeitando os critérios constitucionais já elencados. A SECOM também respondeu ao site O Antagonista, após a revelação de que o próprio site recebia verbas federais em valores bem superiores aos de sites independentes. Após a revelação, o Antagonista admitiu que os responsáveis pelos sites não têm qualquer controle sobre quem anuncia neles, mas não se retratou da narrativa que criou contra seus desafetos. Ao responder ao Antagonista, a SECOM apontou: cabe ao Antagonista e outros veículos se retratarem com jornalistas das mídias independentes a quem acusaram levianamente. Ouça o texto veiculado pela SECOM. Entre maio e junho deste ano, o governo e a SECOM foram acusados por parte da imprensa de direcionar verba publicitária de forma indevida. Explicamos e demonstramos que isso não existe. Porém, ignorando os fatos, parte da imprensa seguiu insistindo na narrativa mentirosa e desinformante. Agora, parte da imprensa admite ter recebido valores através do Google, o que confirma que não houve direcionamento por parte do governo federal. Cabe ao Antagonista e a outros veículos se retratarem com jornalistas das mídias independentes, a quem acusaram levianamente. Muitos dos independentes receberam do Google AdSense valores abaixo de R$ 5, valores muitas vezes menores do que os do próprio Antagonista. Em 14 de junho, a SECOM havia veiculado um vídeo respondendo às acusações infundadas. A SECOM disse: por má vontade ou incapacidade, há jornalistas que insistem na mentira de que a SECOM direcione recursos de publicidade. Para que não restem mais dúvidas, desenhamos como a coisa funciona, facilitando ao máximo a compreensão. Em 17 de junho, o governo reiterou: parte da imprensa insiste na já desacreditada narrativa de que o governo federal distribui verba publicitária intencionalmente para, abre aspas, sites inadequados, fecha aspas. Quem distribuiu os anúncios, no valor total de R$ 500, inclusive para sites da oposição, foi o Google sem intervenção do governo. Veicular meias-verdades é espalhar a desinformação. A imprensa tem um papel muito importante na democracia e quando um veículo se recusa a contar a história completa e verdadeira, está fazendo um desserviço a seus leitores e ao Brasil. Veja o vídeo divulgado pela SECOM em 14 de junho.
Olá, meus amigos, aqui é o deputado federal Márcio Labre. Hoje é dia 4 de agosto de 2020, terça-feira. Eu estou falando aqui direto de Brasília. Uma das razões de eu estar aqui hoje é para dar entrada num requerimento muito importante. É um assunto muito sério, é um assunto que trouxe inúmeros prejuízos do ponto de vista de opinião para o governo federal, por conta de reportagens distorcidas com base num documento produzido pela CPMI das fake news, que agora a nossa equipe de advogados e uma grande equipe que nós formamos durante esse tempo, nós conseguimos desmascarar toda a farsa que foi montada quando acusou o governo, quando eles acusaram o governo de ter irrigado sites de fake news, irrigado sites financeiramente através da SECOM, da Secretaria de Comunicação, para falar em favor do governo Bolsonaro, principalmente na reforma da Previdência. Inclusive a Patrícia Campos Melo soltou uma reportagem que deu bastante repercussão, acusando o governo de ter feito isso, e nós passamos esse período inteiro fazendo uma investigação minuciosa para desmascarar ponto a ponto. Primeira questão que está sendo inquirida aqui junto à CPMI, o senhor Ângelo Coronel e a senhora Lídice da Mata, eles vão ter que se explicar nesse requerimento, quem solicitou esse estudo legislativo que deu origem, que foi usado como base para inúmeras reportagens que difamaram e caluniaram o governo federal. Quando nós fizemos essa pesquisa mais apurada sobre o que de fato foi levantado, nós descobrimos discrepâncias absurdas, uma ação dolosa praticada por funcionários de carreira do Legislativo. Nós temos crimes aí de denunciação caluniosa, e tudo isso vai ter que ser muito bem explicado pelo senhor Ângelo Coronel e pela senhora Lídice da Mata. Então eu estou encaminhando esse requerimento. Por quê? Porque um exemplo bem simples, foi jogado amplamente nas mídias sociais, na grande imprensa, que o Terça Livre teria recebido muito dinheiro do governo federal através do Google AdSense. E quando a gente fez esse levantamento, nós percebemos que, por exemplo, ele foi registrado com 1.447 impressões, que são os cliques lá, relativos às propagandas do governo naquele site. E o site da revista Fórum, por exemplo, com 30 mil impressões. E esse relatório que foi dado à CPMI das fake news, ao senhor Ângelo Coronel e à senhora Lídice da Mata, usado como base para acusar os sites e blogs conservadores de fake news, esse relatório ocultou, por exemplo, a revista Fórum ter recebido 30 mil e poucas impressões, ou seja, muito mais do que o Terça Livre. Interessante também observar que foram 65 mil canais atendidos pela difusão do Google AdSense, e eles selecionaram apenas 843 canais, justamente os canais conservadores. Então esse relatório, feito por 2 funcionários de carreira, que foi usado como base na CPMI das fake news, isso está sendo requerido por nós agora. Todos os esclarecimentos, quais os critérios que eles utilizaram, porque isso gerou calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, e agora nós vamos reverter isso, nós vamos correr atrás. O presidente dessa CPMI e a relatora dessa CPMI vão ter que se esclarecer, vão ter que prestar esclarecimentos à sociedade, ao parlamento, a esta casa, sobre isso que aconteceu. E nós vamos até as últimas consequências. O senhor está ouvindo, senhor Ângelo Coronel? O senhor está ouvindo isso? E a senhora, dona Lídice, a senhora vai ter que se explicar. Eu, como membro da CPMI, assim que reabrir os trabalhos, eu estarei lá cobrando isso dos senhores. Então já estou protocolando agora esse requerimento e exijo, como parlamentar, que vocês se expliquem com que base os senhores fizeram o que fizeram. Porque nós vamos colocar a verdade à tona. E não vai sobrar pedra sobre pedra. Quem tiver por trás de uma crocodilagem dessa envergadura vai ser hostilizado e vai ser devidamente desmascarado. Podem esperar. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos e pode continuar me acompanhando nas redes aí. Deputado Federal Márcio Labre. Eu estou
acompanhando os debates que estão acontecendo lá em Brasília também, porque agora está tendo uma espécie de uma... Como teve muita resistência ao projeto do senador Alessandro Vieira, eles montaram na Câmara uma espécie de uma mesa redonda, segundas, quartas e sextas eles fazem um debate. E muitos dos debatedores estão fazendo meio que uma comparação, né, entre as redes sociais, as informações que circulam nas redes sociais e as informações que circulam na imprensa tradicional, vamos dizer assim, jornais, rádios, revistas. E fica muito evidente, né, que todos os participantes desse debate colocam jornais, rádios e revistas num patamar acima, né, porque eles checam as suas mensagens, as suas informações, porque eles têm endereço certo, tem pessoas identificadas, no caso de uma responsabilização. Eu, às vezes, acho, com todo respeito, né, sem desmerecer toda a importância do tema, que existe também um ressentimento da imprensa tradicional com o dinheiro que está perdendo. Porque, com todo respeito, a imprensa tradicional também é financiada. Ela também é financiada pelos produtos que anuncia e ela é financiada especialmente por dinheiro público. E quando ela é financiada por dinheiro público, né, ela pode fazer um serviço de atacar o adversário ou de blindar quem financia. Até por isso que eu tenho um projeto na Assembleia, que é o projeto 7 de 2020, proibindo dinheiro público em publicidade. Uma coisa é uma peça informativa. Olha, fique em casa, use máscara, use álcool gel. Outra coisa é propaganda de